Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo desta segunda, nos colocando numa postura de introspecção, entrando em sintonia, sentindo a energia da casa, do ambiente, nos sentindo amparados, além do conteúdo que é passado aqui na palestra. A espiritualidade está agindo também, sabe o que a gente precisa. E se a gente estiver numa posição calma, receptiva, facilita esse auxílio. E no propósito de sermos auxiliados, de aprendermos, de nos prepararmos para mais um pouco dessa caminhada terrena, vibrando uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Este vídeo aqui fala um pouco da prece, como a gente reza com o automatismo ligado, né? Como funciona essa questão da prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os pão nossos cada dia da hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Irmão, Tá diminuindo a nessas gente? suas palavras, parça. É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo, foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus, só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Acho que com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa isso pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Porque ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito, que eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim... Opa, peraí. Então o que eu fiz foi uma bela prece.
Oh, que coisa fofa! Até me emocionou. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, meu filho. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. Eu queria aproveitar o gancho para pedir aos amigos espirituais que pudessem inspirar as pessoas que estão assistindo esse vídeo para que elas tenham força de pegar esse mouse aí, se inscrever no nosso canal, curtir, assistir, acompanhar o canal Amigos da Luz. Obrigado, tá bom? Muito obrigado. Edmilson, pode fazer o favor de acender esse interruptor da frente ali, por favor? Obrigado. Hoje vamos dar continuidade ao estudo Trilogia, mas antes eu vou passar um texto aqui para a gente refletir. Ele foi passado no grupo da família e eu achei interessante trazer aqui porque é bem significativo. É um texto segundo o que consta lá, de Bruno Pitanga, doutor em neuroimunologia, neurocientista e professor universitário e palestrante. Então, o título é Para Viver Melhor. Não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, seu espaço, sua mente. Isso está no Evangelho também, Jesus falou, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã, né? Ao hoje já bastam os seus males. Então não adianta a gente querer se preocupar por aquilo que a gente não pode resolver. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não tem nenhum conselheiro melhor do que uma noite dormida, bem dormida, né? Não se indisponha, disponha. Disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Não se canse, descanse. Descanse sua mente, suas pernas, descanse de tudo. Não menospreze, preze por qualidade, por valores, por virtudes. Não se incomode, acomode seu corpo, seu espírito e sua vida. Acomodar nessa proposta de aprendizado que a gente veio trazer aqui e deixar de querer cumprir o que a sociedade cobra da gente. Não desconfie, confie. Confie no seu sexto sentido, em você e em Deus. Não se torture, ature. Ature com paciência, com resignação e com tolerância. Não quer dizer que é para cruzar os braços. E sim que a gente compreenda aquilo que a gente está passando. Compreendendo fica mais fácil você levar adiante aquele aprendizado que está difícil no momento. Porque você compreende que o outro não está fazendo aquilo só para te incomodar. Ele acha que essa é a melhor forma de agir. Talvez seja para tirar vantagem em cima de você ou não, mas é a verdade dele. Ele sente que essa, ou ela sente que essa é a melhor forma de agir. A gente talvez saiba que aquilo não é bom, que lá na frente vai trazer sofrimento. Mas nós também já estivemos no lugar daquela pessoa para a gente chegar no aprendizado que temos hoje. E ninguém aprende por um outro falar. A gente aprende passando pela experiência. Senão, os nossos filhos não cairiam para aprender a andar, né? A gente falando para eles, passando os conceitos, como eles devem se equilibrar, eles iriam aprender, mas não é assim. Eles têm que levantar e cair milhares de vezes, até ter o equilíbrio pela experiência, e eles vão aprender por eles mesmos. E assim o outro também vai aprender com a experiência dele. E é difícil, às vezes a gente vê um filho adulto e a gente quer que ele não passe por aquela experiência.
E estamos pecando com isso. É essa experiência que vai amadurecê-lo. Não pressione, impressione. Impressione pela humildade, pela simplicidade, pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia. Concórdia entre nações, entre pessoas, concórdia pessoal. Não maltrate, trate bem. Trate bem as pessoas, os animais, o planeta. Pela lei de sintonia vibratória, tudo que eu estou vibrando para o universo vai trazer de volta para mim. Então, se eu estou cuidando bem do planeta, dificilmente eu vou ser afetado por alguma enchente, uma inundação ou algo que venha como resposta da natureza para o homem, pelo mau uso que a gente faz da natureza e do planeta. Então, se eu faço a minha parte, eu não vou ser atraído para passar pelas calamidades causadas pela natureza. E assim com os animais também. Se eu trato bem os animais, eu vou receber de volta esse respeito que eu estou dando para eles. O animal, de certa forma não, o animal ele é um ser inferior, no sentido evolutivo, ao ponto que a gente está agora, no reino nominal. O reino animal é um reino inferior. E a gente não pode esquecer que tem um reino superior a nós. Um reino do plano mental. Pode-se dizer que nesse plano vibram anjos, arcanjos, não importa a denominação que a gente dê, mas para eles nós somos uma espécie de animais, primitivos ainda. Jesus veio desses reinos para o nosso aqui, para dar um gás para a gente, para ver se a gente pegava no tranco, né? Por isso que lá no alto da cruz, depois de tudo que a gente fez com ele, ele falou, né, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Então ele entendia o ponto que a gente estava e entendia a potencialidade que a gente tem, onde a gente pode chegar. Então ele compreendia, ele não se perturbou por isso. Ele não ficou ofendido pelo que a gente fez. Ele sabia que era o que podia esperar da gente, mas ele veio dar o exemplo, apontou a direção para uma evolução mais rápida e com menos sofrimento. Então eu não posso querer esperar um amparo superior se eu maltrato os animais. Não faz sentido. Se eu espero amparo de cima, eu preciso amparar quem está abaixo de mim. Então, se eu estou alimentando a indústria da morte do animal só para eu sentir um pouco de prazer na hora de me alimentar, a gente precisa repensar não só isso, muitas coisas, né? Não se sobrecarregue, recarregue. Recarregue suas forças, sua coragem, sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua humanidade, suas frustrações, suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, talentos, saúde. Não se apavore, ore. Ore a Deus, aos santos, às forças e às energias. Então, talvez para a gente ter isso aqui na cabeceira, né? E a cada 2, 3 dias dar uma relida para a gente não perder esse pique, né? Que a gente quer tanto atingir essa melhoria de qualidade de vida, mas para isso a gente precisa fazer algo, tem que fazer uma lição de casa. Então, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu não posso esperar resultados diferentes. Isso é uma estultice, né? Então, se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar algo que eu estou fazendo na minha vida. Não é só fazer uma oração com pressa, não é só pedir um atendimento lá no CEPA, não, eu preciso fazer a minha parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Alguma questão dessa tela aqui?
Então vamos voltar ao estudo da trilogia. Estamos aqui no capítulo Castigo, do 2º livro. O espírito, quando criado por Deus, o psiquismo, não tem consciência de si. É apenas uma energia reagente. É a partícula que saiu de Deus, simples e ignorante. Tem todo o potencial ali, mas não tem nada de aprendizado ainda. Não tem consciência de si, uma energia reagente. É a evolução que forma a consciência espiritual com todos os seus arquivos e permite ao espírito se engrandecer em cada etapa e trabalhar ativamente a favor da engrenagem na evolução dos demais. Note ainda que todo sistema de equilíbrio acontece para a evolução do espírito, ou seja, para o seu bem. É condicionamento da própria engrenagem sempre fazer de forma perfeita o melhor pelos espíritos em evolução, uma vez que é fruto da perfeição. Assim, trazendo para a atual visão humana, Deus sempre faz o melhor pelos seus filhos. E se não está bom, não foi porque Deus o quis. Se tem algo que está nos prejudicando, nos perturbando, foi algo que a gente mesmo atraiu. Foi algo que a gente mesmo, por desconhecimento, por ignorância lá no passado, por egoísmo, por algum motivo, a gente mesmo atraiu para o nosso campo de experiências, não como um castigo. Para a gente entender que com esse ato tem essa consequência, com essa forma de viver tem essa consequência. Se eu causei mal a alguém, eu vou estar do outro lado. É o amar ao próximo como a si mesmo. Você vai estar no lugar do próximo. Então trata ele como se fosse você no lugar dele. Então se eu faço mal para o próximo, lá na outra vida vai inverter e eu vou sentir como é ser tratado dessa forma. Não para ser castigado. Para eu não querer mais agir dessa forma. Para que eu aprenda. Então todo o mecanismo evolutivo é de aprendizado, não é de castigo. Ninguém veio aqui para sofrer. Embora a gente sofre um bocado pelo que a gente fez até entender esse esquema aqui. Agora a gente está entendendo, mas isso não muda muita coisa. Só faz com que a gente compreenda por que está passando por isso. E agora vem o trabalho, que é mudar tudo isso, né? Então não é só saber. A gente precisa mudar. Eu lembro quando eu comecei a ler a doutrina, eu venho de uma formação católica, então o Livro dos Espíritos, eu não conseguia parar de ler aquilo, porque respondia todas as dúvidas que eu tinha, né? Até chegar num ponto, lá, acho que é a questão 642, é a única que eu sei de cor, porque marcou para mim, né? Essa é a primeira, né? E aí dizia assim a pergunta, então basta o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus? E a resposta é curta, mas chocante. Não. O homem deve fazer o bem no limite das suas forças. A gente faz o bem e no limite das nossas forças? E completa ainda. E todo mal que advir do bem que você deixar de fazer, você vai ser responsabilizado. E aquilo me deu um choque. Opa, então isso aqui não é só conhecimento. Tem um trabalho grande aí para ser feito. Que é botar em prática essa mudança, não é só saber. Daí vem aquele ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? Porque não adianta você só saber e querer fazer. Você precisa fazer mesmo. Você precisa botar em prática. Caminha junto, conhecimento e a prática. Uma parábola de Jesus que ilustra isso aqui é aquela parábola do filho pródigo, né? Então, o filho pródigo estava lá com o seu pai, lá nas propriedades do pai, mas ele era simples e ignorante com relação ao mundo. Como aqui o espírito recém-criado, ele é simples e ignorante. Ele não conhece, não tem experiência do mundo. Então, esse filho quis sair de casa para ter essa experiência. Ganhou a herança dele e saiu pelo mundo. Até chegar ao ponto mais baixo
que ele conseguiu suportar, né? Comendo o resto da comida dos porcos. Então ele chegou no ponto mais baixo possível, que é o ponto que a gente está agora, né? Aqui no plano físico. Então agora que a gente está dando esse retorno ao Pai, né? A gente veio descendo de nível vibratório até chegar ao ponto que a gente está agora. E agora estamos retornando a Deus. Então o filho pródigo, lá naquele ponto, na pior situação, ele lembrou do Pai. Aí ele quis voltar. Não, os servos do meu Pai são muito mais bem tratados do que todas as pessoas aqui. Então eu quero voltar para o meu Pai. Mas aí ele volta com conhecimento, porque ele conhece o mundo, ele tem experiência do que é o mundo. E aí vai valorizar o que ele tem lá com o Pai. O que o outro filho, o irmão dele, né, não teve. Porque não teve essa experiência ainda do mundo. O outro estava voltando, maltrapilho, e o pai se alegrou por ele. Porque agora ele entendia onde ele estava, qual era o papel dele no mundo, né? Não é para desanimar, não, tá? A gente, em termos evolutivos, a gente está no ponto mais baixo, a gente já retornou um pouquinho. Mas em termos de evolução, 1 milhão de anos não é quase nada, né? Perceba então que a falta de fé humana é fruto da incompreensão da engrenagem universal. Então, quando um filho morre assassinado, aí Deus não é justo, né? A culpa sempre é de Deus, né? A gente tem que culpar alguém que não pode se defender, né? Mas quando eu compreendo essa engrenagem, eu sei que há uma causa para todo o efeito. Então, se isso aconteceu agora, tem um motivo de ter acontecido. E geralmente quem mais sofre não é o filho que desencarnou, é os que ficam aqui. Quem mais sofre quando um filho vem com a dificuldade genética, com a dificuldade física ou mental, não é o filho que mais sofre, são os pais, são quem estão ali em volta dele. Eles vêm para o nosso aprendizado. Lógico, aproveitam também para terem um aprendizado deles, mas o que eu quis dizer é que quem mais sofre geralmente são os pais, né, e não tanto os filhos. Então não adianta gritar, chorar ou maldizer a engrenagem seguirá o seu curso de forma perfeita como vem fazendo desde a sua criação, independente da falta de resignação e da resistência também mórbida aos cenários que compõem as suas vidas. Então essa engrenagem é tão perfeita que até a nossa rebeldia ela trata. Ela é perfeita. Tudo que você vai fazendo tem uma resposta, e o objetivo dessa engrenagem é fazer com que a gente evolua. Como se fosse um rio com correnteza, né? A correnteza quer te levar para o mar, né? Ou seja, para a evolução completa, que é a totalidade, digamos. E a gente, pela nossa teimosia, rebeldia, orgulho, a gente quer nadar contra a correnteza. E a gente só se esforça e quase não sai do lugar, né? Então essa é essa engrenagem cósmica, ela está te levando para a evolução. Quando você teima em não seguir essa evolução, você sofre. E não sai do lugar. Não retrograda, mas fica estagnado um tempo ali, até que você se cansa daquilo e sature, né, aquele egoísmo, aquele vício, ou aquele aspecto teu, aí você aceita seguir em frente. Você faz parte de uma engrenagem perfeita, apenas viva seguindo as leis básicas do cosmo, onde a engrenagem não precisará gerar energia de neutralidade, o reequilíbrio de seus fluidos tóxicos. As leis já foram trazidas por espíritos altivos para que todos os povos tivessem os seus exemplos, como Jesus por meio do Evangelho e tantos outros, com base no amor entre os seres. Então é muito simples essa engrenagem cósmica. É amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, não julgar,
Isso é simples de entender. Agora, botar em prática aí já é um pouco diferente. Porque mesmo sabendo que devo perdoar, mesmo sabendo que eu sou o maior beneficiado de perdoar o outro, eu não consigo. Isso é mais forte do que eu. E aí é que precisa o nosso trabalho, o nosso esforço para vencer isso. Porque se durante 10 vidas eu vim sempre me comportando de uma forma vingativa, não perdoando, não é tão fácil de eu mudar esse comportamento. Eu consolidei isso durante 10 vidas, agora eu preciso desconstruir isso. É um trabalho, é um exercício diário. Mas tendo a razão do nosso lado, esse conhecimento aqui, fica mais fácil, porque eu sei que vale a pena. Porque eu sei que no início é difícil, mas depois de alguns anos está sendo mais fácil já. Mas daqui a alguns anos não vai ser mais fácil se eu não começar hoje. Se eu ficar deixando para amanhã. Na Índia, como esse conhecimento da reencarnação é muito difundido, tem-se uma, não digo de todos, né, mas muitas pessoas têm uma crença errônea de que não precisa se preocupar, pode deixar para outra vida. Só que se a gente agir assim, nunca vai evoluir, né? Sempre vai estar postergando para uma outra vida. E como a engrenagem é perfeita, ela sempre vai dificultando a gente postergar. Até o momento que você é obrigado a mudar. Vamos dar um exemplo nosso aqui, né? E eu tenho uma vida sedentária, não cuido da alimentação, exagero um pouco na bebida. E aí começo a sentir umas coisas estranhas, vou lá no médico, ele faz os exames, você precisa mudar a tua atitude, precisa fazer um exercício, precisa controlar a alimentação, né? Cuidar do estresse. E a gente não dá muita bola para aquilo, porque a gente gosta de fazer o que faz, quer continuar fazendo aquilo. E a lei é perfeita, né? A gente vai postergando até o momento que infarta, ou que tem um AVC. E quando está lá no centro cirúrgico, lá daí a gente para e bota a mão na cabeça e pensa, né? Primeira coisa que a gente faz quando está recuperado da cirurgia é seguir a orientação do médico, fazer caminhada, cuidar da alimentação, parar de fumar, ou outros hábitos nocivos, né? Então a gente vai mudar em algum momento. Vai ser por amor ou vai ser pela dor? Vai ser porque a gente sabe que não é bom para a gente e muda porque quer? Ou vai ser num momento que não tem mais o que fazer a não ser mudar? Aqui vai entrar no novo assunto. Alguma pergunta com relação a essa questão aqui do capítulo castigo? Peguei pesado? Querem que inicie o próximo assunto? Então vamos levar mais uma página desse aqui. O julgamento, ele segue na mesma sequência do castigo, né? Existe uma hierarquia evolutiva que envolve todo o cosmo. No entanto, as leis evolutivas servem para todos os seres em evolução, sem particularidades, sem exceções e sem privilégios. Os santos não são privilegiados, não foram criados por Deus assim. Seria um Deus injusto, né? Porque me criou aqui, nesse mundinho aqui, né? Nesse país aqui, e já criou alguém, um anjo, um santo, né? Isso não faz sentido, pelo menos para mim. Então não tem exceções. Jesus, que é o exemplo que a gente segue aqui, que nos deu, além do conhecimento, nos deu o exemplo de como fazer, também foi um ser humano como a gente, também passou por essa evolução, sei lá quantos milhões de anos, mas passou por o que a gente está passando hoje também. Ele não foi privilegiado pelo Pai, como ele chama. Então essa lei vale para todo mundo. Quando Jesus nos dizia para não julgar, se baseava nas leis que regem o cosmo.
uma vez que julgamento reflete decidir como juiz embasado em provas de que aconteceu uma arbitrariedade. Pois veja, com exceção do Criador, estamos todos fazendo parte dessa engrenagem evolutiva. Logo, não seria lógico o julgamento entre seres imperfeitos, uma vez que perfeito é apenas o Criador, mesmo porque se houvessem dois perfeitos, seria também um Deus. Então, a questão do julgamento. Tem uma história, se eu não me engano, é o Osho que trouxe num dos livros dele, de um reino lá no Oriente, onde ele pediu ajuda para o sábio, para cuidar da questão judicial lá do reino dele, para que fosse, porque ele gostava muito do sábio, né, e queria que toda aquela sabedoria fosse aplicada no reino dele, né. E aí trouxeram para o sábio lá para ele julgar um caso, né, uma pessoa que estava passando por necessidade, assaltou o galinheiro lá de um homem rico, e o homem rico pegou ele e acusou ele e levou ele para a justiça, né. Aí o sábio acusou o homem rico. O homem rico teve que pagar a pena, porque ele estava em desequilíbrio com os demais. Ele tinha acumulado muito e não tinha permitido que os demais também adquirissem algo. Aí o rei viu que a coisa não era bem assim, não podia botar o sábio lá para administrar, porque o povo não estava preparado para aquilo. Então, da mesma forma, a gente também não pode julgar de uma forma perfeita, né? Temos a nossa justiça aqui que dá conta do recado, mas esse não julgar aqui não é para a nossa justiça, aqui. Esse não julgar é para a nossa consciência, para a gente não condenar o outro, não apontar o dedo para o outro, porque a gente não sabe a história que está envolvida ali, por que caminhos aquela pessoa passou nessa caminhada evolutiva, não nessa vida, né? Para chegar naquele ponto. Né? A pessoa que foi violentada hoje e o homem que a violentou, por exemplo. Não estou dizendo que ele é inocente, mas os dois têm participação. Jamais ia acontecer isso com aquela mulher se ela não tivesse participação. Se você for fazer um atendimento, lá no passado está invertido. A mulher de hoje, em defesa, era alguém que tinha mais força e que violentou o outro. Aí o outro agora vem que tem condições de devolver aquilo, se vê numa condição de força e de poder sobre aquela pessoa e não consegue se segurar. Errou, claro que errou, não deve fazer isso. Mas a outra também não é inocente. Não estou dizendo dessa vida, estou falando quando a gente olha a evolução dos seres. Não tem injustiça. Tudo que acontece tem uma explicação. Ah, mas então a justiça não pode condenar ele? Não deve condenar, porque ele deve se esforçar para não fazer isso. Isso é errado. Mas a gente pode rezar por ele, além de rezar por ela também. Porque os dois estão mais ou menos no mesmo nível. Se passou pelo sofrimento, ela também já causou isso lá no passado. Então não dá de julgar ninguém. E sempre que a gente entra numa corrente energética de julgamento, por exemplo, tem um noticiário de um crime bárbaro, por exemplo. Se você entrar nessa onda de pensamentos do julgamento, você vai ser responsabilizado por todo o dano que é essa onda, porque isso é uma energia mental direcionada para aquela pessoa, né? Você vai ser responsabilizado, lógico, na parcela que cabe a você, né? Por algo de injusto que for feito por essa pessoa, por ela ter sido linchada ou algo parecido, né? Então, cuidado com o julgamento, é orar e vigiar. E isso fora ainda é mais fácil da gente controlar. O ruim é quando é dentro de casa, né? Quando é na família. Mas a gente está aqui para isso, para ter esse aprendizado. E toda vez que a gente tiver aquele automatismo de querer julgar, de achar que a outra pessoa, só ela é errada, que a gente lembre disso aqui. E consiga ver que a outra pessoa que agora está fazendo algo de mal, está apenas devolvendo algo que fizeram para ela.
Não que ela não deva pagar, deve pagar por tudo que está fazendo, sim. Mas que a gente não a julgue, que a gente a auxilie a mudar esse comportamento. Julgar, que eu estou dizendo, não no sentido da justiça humana nossa aqui, tá? É no sentido do julgamento mental, como você se comporta mentalmente com aquela situação. Né? Você vai exercitar o perdão. Você perdoou aquela pessoa por ter matado o seu filho, tá? Mas ela vai pagar o ato dela perante a justiça. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu perdoando e compreendendo ela, eu me liberto da situação. Ela vai arcar com as consequências do seu ato. São duas coisas distintas. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, bateu no meu carro e vem e pediu desculpa. Desculpa, eu estava com muita pressa, eu não percebi. Não, tudo bem, te desculpo. Mas o prejuízo vai ter que pagar. Desculpar, perdoar é uma coisa. Mas a consequência dos atos, a pessoa vai ter que arcar com aquilo. Então eu não fico com raiva da pessoa, mas ela vai ter que arcar com as consequências do que fez. Posso até perdoar financeiramente, tá? Mas não vai sair de graça para ela. Em algum momento ela vai ter que devolver isso. É o que essa engrenagem cósmica fala, que nesse reequilíbrio, tudo que a gente desequilibra, a gente vai ter que reequilibrar. Mesmo que o outro me perdoe a dívida, eu vou ter que restabelecer esse equilíbrio para alguém que está precisando. E essa situação vai ser apresentada para mim em algum momento. É uma das parábolas também de Jesus, né? Quando uma pessoa está devendo lá para o rei e não tem o montante para quitar, e ele vai lá e implora para o rei que tenha pena dele, que ele não tem o suficiente, né? E o rei fica com pena dele e o perdoa. E ele, saindo da audiência com o rei, encontra uma outra pessoa que devia para ele, entrega ele para a justiça, manda prender até que ele pague. O rei ficou sabendo e mandou prender ele também, né? Ou seja, se você recebe algo de bom, você precisa passar isso para frente. Podemos encerrar? Algum comentário? O pessoal que assistia online também pode deixar dúvidas e sugestões também ali nos comentários. Vamos encerrar com um passe coletivo, nos colocando numa posição receptiva. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Quem souber de alguém que também está precisando dessa ajuda, desse auxílio energético, pode mentalizar essa pessoa como se ela estivesse sentada aqui no auditório, que essas energias não se ressentem da distância. É a nossa mente que as direciona. Sentindo uma onda de energia leve, clara, percorrendo todo o nosso corpo, nos sentindo mais leves, preparados para mais uma semana de caminhada, de aprendizado, de experiências. Ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, para as pessoas que convivem conosco, que possamos botar cada vez mais em prática esse conhecimento conosco e com quem convive mais perto de nós. E nessa intenção de uma semana abençoada, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.